não somos professor de hebraico, por isso nós não estamos nem nos arriscando aqui a pronunciar o assunto. Mas isso é portuguesado. Estamos lendo aqui o hebraico de forma aportuguesada. Mas qualquer pessoa hoje pode ter acesso a essa informação que nós estamos dando aqui. Então, amigos, é o seguinte. Agora, uma coisa interessante é que uma escola colocava ênfase na palavra coisa. E uma outra classe colocava ênfase na palavra nudez, ou na palavra indecente, como diz algumas versões. Então, irmão, assim, é o seguinte: aqueles que colocavam ênfase na palavra coisa, isso aqui que é interessante, amigo. Se você não entender o que eu vou falar agora aqui, ou se você não entender isso aqui, você não vai entender Mateus 19:9. Então, uma classe, se eu me lembro, parece que era Hilel colocava ênfase na palavra coisa, ou seja, ele dizia que qualquer coisa, Deuteronômio 24 permitia ao homem separar da sua mulher, até se ela queimasse um prato de comida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer motivo. Qualquer motivo. Já Shammai dizia que não. Shammai dizia que só nudez, ou coisa indecente, ou comportamento indecente, com conotação sexual, era que permitia ao homem se separar da sua mulher ou dar um carta de volta, de acordo com o número 24. Então, vou resumir. Uma classe colocava ênfase em coisa, qualquer coisa, até se queimar um prato de comida. Mulher não gosta mais do nariz, ele entendia que Deuteronômio 24, ficasse velho, ele entendia que Deuteronômio ficasse ruim para ele. Enfim, podemos dar 3 exemplos. Então essa classe colocava ênfase em coisa, qualquer coisa eu posso me separar. Deuteronômio 24 me dá liberdade para me separar e cair de novo. Já outra classe entendia, colocava ênfase na palavra indecente, ou na palavra nudez, para dizer que apenas um comportamento da mulher que imoral, tivesse vamos colocar assim, comportamento imoral, era só isso que me dava liberdade para cair de novo. Ou que desse a aparência do mal, né? Justamente. Se fosse ela tivesse assim, vestindo uma roupa decotada para chamar a atenção lá do vizinho, dos homens, enfim. Então veja só. Então quando eles perguntam para Jesus assim, ó, mestre, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que eles queriam na verdade, Monaci, era o seguinte: era que Jesus opinasse qual das duas escolas estava tendo um posicionamento correto sobre a interpretação de Deuteronômio 24. Ou seja, o que eles estavam perguntando para Jesus, em outras palavras, é isso aqui, ó. Aonde é que se deve colocar a ênfase? É em coisa ou é em indecente? Aqui que está o negócio. É por isso, telespectadores, que nunca a pergunta foi relacionada a adultério. Não. É lícito. Mais uma vez, irmão Lacide, por que a pergunta não foi com relação a adultério? Porque para adultério é um apedrejamento. Então, a confusão era no significado disso aqui, ó. Quem estava certo em suas ideias? Era Hilel ou era Shammai? Era aqueles que defendiam que o homem poderia deixar a mulher por qualquer coisa, ou aqueles que permitiam, não, Deuteronômio 24 se aplica apenas a comportamento imoral. É aqui que está o detalhe. Então vamos lá para Mateus capítulo 19? Vamos lá? Vamos lá. Deuteronômio, aliás, Mateus capítulo 19. Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Irmãos, é interessante, só frisando aquilo que eu falei lá, deixa eu dar aqui no grego aqui a diferença. É interessante. E rapaz, isso aqui é incrível, mano. Chegou a me empolgo. É interessante, irmão, assim, que quando os fariseus, quando os judeus lá, quando os judeus vão tratar de separação por qualquer motivo, olha, isso é interessante. Quando os judeus vão
falar de separação por qualquer motivo, sabe qual é a palavra que eles usam no grego? A palavra que eles usam no grego é a palavra, deixa eu procurar aqui rapidinho, apolu. Vou repetir. No grego, quando os judeus vão tratar de uma separação por qualquer motivo, eles usam a palavra apolu. No grego. Para separação por qualquer motivo, apolu. Eles usam apolu. Mas só que Jesus, quando ele vai tratar de uma separação por qualquer motivo, aqui mesmo em Mateus 19, quando Jesus ele vai tratar do homem que se separa da mulher por qualquer motivo, Jesus ele não usa a palavra apolu, porque a palavra apolu significa repudiar ou divórcio, ou seja, documento legal de separação. Quando Jesus ele vai tratar de uma separação por qualquer motivo, até nisso Jesus ele é mais exato que os judeus. Jesus ele usa o termo choriz, C-H-O-R-I-Z. Não sei se essa é a pronúncia correta. Então, quando Jesus ele vai tratar de uma separação por qualquer motivo, ele usa o termo choriz. Separação de corpo. Mas isso, ou seja, quando me separo da minha mulher por qualquer motivo, não me torna livre do casamento. Então Jesus ele é mais exato. E outra coisa, você sabia que lá em 1 Coríntios capítulo 7, 10 e 11, quando Paulo está falando lá, Paulo não está falando sobre apolu, Paulo não está falando sobre divórcio, sobre repudiar, Paulo está falando sobre chores, separação de corpos. Paulo está falando sobre separação, o mesmo termo que Jesus usa. Então quando os judeus vão tratar de separação por qualquer motivo, eles usam o termo errado. Às vezes o casal briga, né? E passa aí uma semana separado, 2 semanas, 1 mês, ela fica para casa da mãe, ele fica para casa da mãe dele. Então Jesus é mais chore, né? É chores, chores, justamente. Então olha só. Então, nem toda separação é acompanhada de papel. Não. Então, muito bem. Agora olha só. Chegamos agora no clímax. Vamos lá, o texto do debate. Mateus 19:9, né? Isso. Eu, porém, vos digo, Monacides, muitas pessoas pensam que quando Jesus ele fala assim, olha, eu, porém, vos digo, as pessoas estão pensando, irmão Monacides, que Jesus ele está colocando a sua palavra acima da de Moisés. Não é isso, meu amado. Porque os judeus eles não lançaram a carta de Moisés contra Jesus? Porque então mandou Moisés, né? Aí Jesus Cristo fala assim, eu porém vos digo, ou seja, o que eles estão querendo entender aqui é que Jesus está colocando a sua autoridade acima de Moisés. Oxe, mas não foi Jesus que inspirou Moisés? Jesus agora ia entrar em contradição com Moisés? Se foi ele mesmo que disse lá atrás, como é que ele não vai falar isso? Não seria mais fácil agora os judeus apedrejar Jesus do que ver Jesus se colocando acima de Moisés? Irmão! Até porque ele não falou que foi ele que falou para Moisés, senão os judeus aí apedrejaram ele também. Quem inspirou Moisés foi Jesus. Quando Jesus ele fala assim, olha, eu porém vos digo, porque os judeus eles lançaram aqui sobre Cristo a sua interpretação de Deuteronômio 24. Aí Cristo fala assim, olha, eu porém vos digo, ou seja, quando Jesus ele usa essas palavras, Jesus ele está resgatando o que está em Deuteronômio 24, irmão Alacir. É por isso que o Salvador aqui, ele foi bem claro e enfático em dizer que eu porém vos digo. Só até aí, não vamos passar mais na frente. Quem repudiar? Não, só até aqui, por enquanto. Eu porém vos digo. Mas ele foi enfático em explicitar qual é a causa. Isso. Porque, irmão Alacir, nós não vimos, por exemplo, em Deuteronômio 24, vimos lá perfeitamente que lá não está dando legalidade para imoralidade. Pelo contrário, Deuteronômio 24 me diz o quê? Deuteronômio 24 me diz que se um homem se separa da sua mulher por qualquer motivo, a mulher ela comete adultério e o homem também comete adultério. É isso que me diz lá. Se casar novamente. Se casar novamente.
Então Cristo, ele resgata a verdadeira compreensão de Deuteronômio 24 nas suas palavras. Aí o que é que ele diz agora, irmão? Lê todo o versículo 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada, comete adultério. Irmão Assis, eu lhe faço uma pergunta, não sei se você vai saber me responder. Jesus, ele se posicionou do lado de Hilel, colocando ênfase, eu acho que foi Hilel, na palavra coisa, ou Jesus, ele se posicionou do lado de Shammai, colocando ênfase na palavra indecente? É isso que eu ia falar naquela hora, né? Que o Salvador aqui, ele foi muito explícito. Eu, porém, vos digo: que quem separar da sua mulher por qualquer motivo, a não ser por relações sexuais ilícitas, comete adultério. Então, ou Cristo seja, se posicionou do lado de quem? Nem de um e nem de outro. A única coisa, o único detalhe, o único pecado que daria direito para divórcio e recasamento era relações sexuais ilícitas, conforme está escrito aqui. Então ele foi muito claro em falar. Ou seja, nem por qualquer coisa, nem por tudo, e nem por nudez ou coisa decente, mas sim somente por relações sexuais. Então, meus amigos, o que a turma está querendo fazer? Se a pessoa, só para fechar aqui o pensamento, se a pessoa deixasse o cônjuge ou por coisa indecente ou por qualquer coisa e contraísse o nova núpcias, estaria contraindo um adultério. Muito bem. Então é por isso que ele disse, a não ser por relações sexuais ilícitas. Então ele está querendo dizer o seguinte, que a pessoa, a não ser por relações sexuais ilícitas, é que pode casar novamente aqui. Então, sabe por que eu fiz essa pergunta, Moacir? Porque a turma... Não pelo pensamento dele. Isso, porque a turma, de vez em quando, faz essa pergunta assim para mim: irmão Lucivaldo, se Jesus permitiu o casamento em base de adultério, qual é a diferença da posição dele para a diferença de Hilel e Shammai? Ou seja, como se Shammai e Hilel defendessem suas posições em cada adultério. Porque os pensamentos de Hilel e Shammai não tinham relações sexuais ilícitas, ou seja, não tinha adultério. Não, era outra coisa. Qualquer motivo, ou aquilo que nós citamos aí, ou por queimar comida, ou até por a mulher se insinuar, e já daria direito a novo casamento. Agora ele falou não, apenas por motivo de relações sexuais ilícitas, que em hebraico está lá no original, é porneia. Grego. Agora observe isso aqui, por favor. Por favor, observe isso daqui. Observe isso daqui. Isso aqui está em grego. Porneia, que significa relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. Amado, lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, na nossa tradução da nossa Bíblia aparece relações sexuais ilícitas ou em algumas imoralidade sexual. Então, no grego, a palavra para relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual é porneia. Eita, irmão Alacide, aqui está outra confusão. Mas antes de nós explicarmos essa confusão, eu queria dizer o seguinte. Irmão Alacide. Deixe sua Bíblia de lado, irmão Alacide, por favor. Põe um pouco lá na sua Bíblia, guarde lá sua Bíblia lá, por favor. E segure para mim esses dois cartazes. Põe só seu microfone lá também, por favor. Segura aqui esses dois cartazes. Irmão, por favor, irmão, frisa aqui. Não, um do lado do outro, se há possibilidade. Assim. Segura assim, no meio assim. Segura um, segura o outro. Tá. Veja bem. Filma só aqui, filma. Então, olha só. O Salvador, ele falou o seguinte: o que me dá liberdade para me separar e casar de novo. Tem pessoas que falam assim, deixa eu só minha voz mesmo. Ah, mas lá Mateus 19 não está tratando de divórcio e novo casamento, está tratando só de divórcio, só de separação. Ah, é? Quer dizer que os judeus estavam querendo se separar das suas esposas para ficar sozinhos? Então olha só, Jesus ele falou o seguinte: o que me dá liberdade para me separar e casar de novo não é nem isso e nem isso,
Não é nem isso e nem isso. Não é nem nudez nem coisa. Não é nem nudez e nem decência. Jesus falou, é isso. Jesus colocou isso aqui, olha, porneia, em cima disso. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Vim restaurar. Então Jesus, olha, ele pegou isso aqui, olha, e amassou. Jesus, ele descartou. Eles tinham isso aqui como base. Cristo falou que a única base é isso aqui, ó, porneia. E agora nós vamos entrar para saber o significado de porneia, né, irmão Cid? Sabe por quê, irmão Cid? Essa questão aí é muito polêmica, né? Sabe por quê, irmão Cid? As pessoas têm passado para a gente aí que porneia significa prostituição. E sabe o que eu acho interessante? É que quando a turma e o sistema manda, aliás, quer nos fazer compreender o significado de porneia, que é um termo grego, sabe qual é a Bíblia que a turma manda a gente pesquisar? A Bíblia do Padre Matos Soares. E a Bíblia do Padre Matos Soares traduz porneia, que na tradução protestante das relações sexuais ilícitas, lá ele traduz para a palavra fornicação. Aí eu vou no dicionário em português e vejo que a palavra fornicação é um pecado cometido entre solteiros. Mas na verdade, fornicação é entre solteiros e casados. Tá bem? Tá bem? É. Tá. Bom, mas pelo menos o dicionário que eu pesquisei, lá fala sobre solteiro. Aí, irmão Cid, eu pergunto assim, quer dizer então que porneia significa isso? Relação de solteiro? Amado? Se fosse relação de solteiro, como é que o casado estaria envolvido? Irmão Cid, quem deve me dar o entendimento da palavra porneia é a própria palavra. Correto. Não é? As escrituras, né? A própria escritura. Nós vamos entrar aqui dentro do significado no grego, mas é interessante que a palavra ela é tão simples a respeito desse assunto que eu nem precisaria ir lá. Nós vamos lá no grego por questão de didática, mas não vamos ver aqui dentro aqui, certo? Então, qual é o significado da palavra porneia em grego, no entendimento de Jesus, no entendimento dos apóstolos? O que é que eles entendiam por porneia? Que é a única base legal para um divórcio e um novo casamento. Vamos lá? Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. Abra sua Bíblia onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no colégio. Vamos lá? Atos capítulo 15. Quem vai me dar a definição do significado de porneia é a própria palavra, não é? Vamos lá. Então nós sabemos perfeitamente que houve um concílio em Jerusalém, né? E nesse concílio foram debatidas muitas questões. Entre essas aqui, olha. Irmãos, qual é a lei que nós judeus praticamos, que nós judeus por natureza praticamos, que nós vamos também pedir para os gentios praticarem? E aí, irmão Alcides, foi citado vários pontos lá, né? Que inclusive não está revelado na palavra, mas o que foi registrado na palavra foi esse aqui, ó. Atos capítulo 15 e o versículo 29. Está aqui, ó. Vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Veja que a palavra relações sexuais ilícitas, ela aparece aqui igual em Mateus 19:9. Ou seja, em Mateus 19:9, em grego, lá está porneia. E em Atos capítulo 15, versículo 29, também está o quê? Porneia. Então, é interessante que, agora eu vou ler aqui, vou substituir a palavra por porneia. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas e de porneia. Então, entre as coisas que os judeus praticavam, que os gentios deveriam praticar, estava isso daqui então:
não poderia comer. Deixa eu só agora enumerar aqui em ordem, só para ficar bem claro aqui. Então, não poderiam. Então, os gentios deveriam se afastar das coisas sacrificadas a ídolo, primeiro. Segundo, do sangue, do sangue, né? Terceiro, de animais sufocados. E quarto, porneia. Agora, meus amados, até agora não explicamos aqui o significado de porneia, né? Mas você vai entender agora. Se você for ver, não é a palavra que explica a própria palavra? Isso. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Salomão disse que não conferia uma coisa com a outra para achar causa. Paulo não diz conferindo as coisas espirituais com coisas espirituais. Então olha só, se você for ler Levítico capítulo 17, sai você anote para ler na sua casa que é muito longo, mas se você for ler Levítico capítulo 17 e Levítico capítulo 18, olha só o que é que você vai achar lá. Sabe o que é que você vai achar lá? Em Levítico capítulo 17 e Levítico capítulo 18, lá, esses dois capítulos vai tratar na mesma ordem que é colocada aqui em Atos capítulo 29. Coisa sacrificada a ídolo, sangue, animais sufocados e relações sexuais ilícitas. É a mesma ordem. A mesma ordem. Se você ler Levítico 17 e Levítico 18, esse conteúdo aqui, coisa sacrificada a ídolo, sangue, animais sufocados e relações sexuais ilícitas, está na mesma ordem aqui dos apóstolos. Então, existe uma inter-relação textual entre Atos capítulo 15 e Levítico 17 e 18. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmão Assis? É que se você for analisar essas leis aqui, olha, de coisa sacrificada a ídolo, sangue, animal sufocado e relações sexuais lícitas, sabe o que está escrito na Levítico 17 e 18? Que isso aqui eram leis que deveriam ser praticadas tanto para judeus como para os gentios. Ou seja, essas leis, elas são intertemporais e são interraciais. Por isso que o Salvador falou, qualquer que... Ele não estava aplicando ali só para judeus. Não. Ou aqueles, o povo do Eterno. Ele falou qualquer que... Então qualquer pessoa. Então quando, por exemplo, se pergunta assim no concílio, vamos imaginar aqui porque não tem. O que é que nós judeus obedecem que nós vamos impor também sobre os gentios? Então os discípulos tomam uma atitude muito fácil, é muito simples. Nós vamos lá no Velho Testamento, vamos ver a lei que está escrita que deveria ser destinada a judeu e aos gentios, e essas leis eles estão aqui a obedecer. Aí eles vão lá em Levítico 17, 18, e lá está: coisa sacrificada a ídolo, sangue, animal sufocado e relações sexuais ilícitas. Agora, qual é o coletivo de abelha, irmão Nassis? Lembra ou tu fugiu essa aula? Eu assisti essa Qual é o aula. coletivo de abelha? Eu acho que é cardume, né? Não é cardume, estou brincando. Você errou, irmão Nassis. Cardume é de peixe. É enxame, né? É enxame. Eu acho que eu estou ficando velho. Qual é o coletivo de soldados? Exército? É isso? Isso, ou batalhão. É, batalhão. Qual é o coletivo de... Enfim, nós já entendemos aqui, então, irmãos, que a palavra porneia é interessante. A palavra porneia, ela é traduzida da forma correta na nossa Bíblia e nós não entendemos. A palavra porneia significa relações sexuais ilícitas, ou seja, a palavra porneia ela é um coletivo de relações sexuais ilícitas. Agora, irmão Assis, se você for lá em Levítico 18, sabe quais são as relações sexuais ilícitas que está lá e que eram punidas com morte? Lá está bestialidade, sexo com animais, né? Lá está incesto, homossexualidade. Calma lá, incesto era punido com morte, que é relação de família, né? Homossexualismo, né? Homossexualidade, que também era punido com morte. E lá também está o adultério,
que também era punido com morte. Então, O mesmo adultério é a mesma fornicação, porque, tipo assim... Não, mas só que ainda que seja, mas o que a turma quer nos fazer entender é que fornicação só significa prostituição, e prostituição é em solteiro. Está entendendo? Então, a palavra porneia é um conjunto de relações sexuais ilícitas. Esse era o entendimento dos apóstolos. Claro! Eu não posso pegar essa palavra pornéia e dizer, não, pornéia só significa isso. Não, pornéia é uma palavra coletiva. Como é que se chama adultério em grego? Moikeia. Como é que se chama, por exemplo, bestialidade em grego? Talvez tinha uma palavrinha lá. Como é que se chama, por exemplo, o incesto em grego? Talvez tenha uma palavrinha lá. Mas qual é o coletivo dessas relações sexuais ilícitas? Qual é o coletivo, Moacir? Porneia. Ou seja, homossexualidade, bestialidade, incesto, todas essas coisas aí, tudo é porneia, tudo é na classificação de porneia. Tudo é porneia. Por exemplo, a pessoa... É como se você dissesse assim, a pessoa morreu apedrejada, a pessoa morreu atirada, ou a pessoa morreu de uma facada. Eu posso dizer, a pessoa morreu assassinada, né? Sim. A palavra assassinada, ela substitui esse, é o coletivo desse tipo de coisa. Uhum. Então quer dizer, nós entendemos aqui então que a palavra porneia, ela é um coletivo. Agora eu gostaria de ler um dado para você aqui, para você telespectador, para você pesquisar. Só para você pesquisar. E nós vamos citar apenas 5 exemplos. Sabe o que acontece, Lucivaldo? Quando nós falamos assim em adultério, fulano adulterou, o que está projetado na nossa mente? Que ele arranjou outra pessoa. Só que o adultério, ele pode ter adulterado com uma égua, né? Ele pode ter adulterado com outro homem, a mulher pode ter adulterado com outra mulher, que é o lesbianismo, ele pode ter adulterado com N coisas. Então, adultério não é só homem e mulher, pessoas de heterossexualismo, não é. Pode ser, ele pode ter adulterado até com uma pessoa solteira, ele pode ter adulterado com outro casado. Sim. Então, adultério é mais um monte de coisa. Nós vamos inclusive tocar mais profundamente nessa questão, inclusive respondendo aquela pergunta lá: irmão, o povo fala que ele vai chegar lá. Irmão, mas naquela época morria apedrejada, hoje não morre mais, a pessoa fica viva, então ele está amarrado no laço. A gente vai chegar lá nisso aí. Outro vídeo, né? Mas olha só, porneia, na Septuaginta a palavra ou derivado dela aparece mais ou menos 107 vezes. No Novo Testamento, na Septuaginta que eu estou dizendo aqui, é o Velho Testamento. Porque